Boa noite, igreja, graça e paz a todos, amém? Feche seus olhos, diga assim: Senhor meu Deus, eu entrego a Ti o meu entendimento, a minha mente e o meu coração. Eu creio que a Tua palavra é a verdade. E eu dou liberdade ao Teu Espírito Santo para que me atraia a um lugar de intimidade contigo. Abre os meus olhos espirituais e abra o meu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Todas as mensagens, elas estão sendo postadas, todas elas, no site da Igreja Batista Alameda. Então, se você digitar lá, www.igrejabatistaAlameda.com.br, você vai no mensagens, ali você pode ouvir a mensagem, ou você pode fazer o download da mensagem também. Por exemplo, tem uma moça lá de São Paulo, Igreja Batista de Perdizes, Simone, nós vamos orar por ela ainda hoje, que ouve todas as mensagens da gente. Então, você pode indicar. Tá bem assim? Vamos lá, gente. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa é uma ordem do Senhor para quê? Para que o fogo, onde eram consumidas as ofertas, jamais se apagasse. Para que haja fogo, você sabe disso aí. Você precisa de combustível, você precisa de oxigênio e calor. É o triângulo do fogo. Tirar o combustível, não tem fogo. Se não tem calor, também não tem fogo. E se você abafar e tirar o oxigênio, também não tem fogo. Então eu queria, essa noite, sim, falar um pouquinho sobre não extinguir o Espírito Santo e o valor da unção. Semana passada falamos um pouquinho sobre unção dobrada, sobre porção dobrada. Como foi que Eliseu recebeu de Elias uma porção que é destinada a filhos primogênitos. O primogênito recebia a unção dobrada, a porção dobrada. O filho primogênito recebia o dobro daquilo que os outros filhos recebiam. E também isso tinha um significado espiritual. Ele passava a entrar, no caso de Jesus, por exemplo, na linhagem messiânica. Então Jesus, ele foi ungido com essa unção messiânica. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra que a gente falou que unção é o Espírito sobre? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano do perdão. A unção, gente, é uma capacitação. Fulano é um ungido. Eu sou ungido para ministrar a palavra de Deus. Me bota para cantar. Você vê a unção. Eu conto que uma vez nós estávamos num processo de libertação, uma pessoa endemoniada, já mais de uma hora, a gente cansado, o demônio não saía de jeito nenhum. E os pastores com a gente, ministros com a gente, eu falei, eu vou cantar. Na hora que eu falei, eu vou cantar, o demônio se mandou. Estou falando, gente. Então, quer dizer, a unção é uma capacitação que Deus dá para você fazer aquilo que normalmente você não vai fazer. Como é que Deus pega uma pessoa que não conhece o Evangelho, uma pessoa tímida? Vou dar um exemplo para você, o apóstolo Pedro. A cova, ele era macho, e levantava a espada, e dizia, Senhor, ainda que todos te traiam, eu jamais te negarei, eu vou morrer contigo. Aí Jesus fala, Pedrão, baixa a tua bola, Pedrão. Essa noite, antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar. E aí vem as pessoas falar com ele, vem moça, vem uma menininha falar com Pedro e diz, você é galileu, você é crente também, Pedro, você se veste que nem ele, você anda que nem ele eu não conheço. A menina ficou com medo da menininha. A menininha botou Pedro para correr. Passados 50 dias daquele episódio, lá no Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito Santo soprou sobre eles. Nós tivemos lá no cenáculo, o pastor Henrique, alguns irmãos da igreja, esse ano passado nós fomos lá no cenáculo onde isso aconteceu. E eu fiquei imaginando ali aquele lugar que o pé direito é alto. Falei que o Espírito de Deus veio e soprou como um som impetuoso. E a partir dali eles foram cheios do Espírito Santo. Aí ninguém segura Pedro mais não, gente. Para segurar Pedro, a partir daí o negócio ficou difícil. Porque ele sai, ele prega, aí no primeiro sermão... Você já pegou o sermão de Pedro, de Atos capítulo 2? Gente, cá entre nós aqui, gente. Sermão meia boca, gente. Ele prega um sermãozinho meia boca, meia sola. 3.000 pessoas se convertem.
Por quê? Porque o Espírito Santo estava nele. Então aquele homem que está acovardado para uma menininha, quando ele está cheio do Espírito Santo, o que acontece? Ele quebra todos os julgos que impedem ele de ser o homem de Deus que ele deve ser. Por que nós não vencemos o pecado que jaz sobre a nossa porta, sobre o qual nós temos que dominar? Porque não tem Espírito de Deus. A pessoa quer fazer e se acha melhor do que Deus. Se Deus começa tudo pelo Espírito, o que nós falamos semana passada? Deus vai começar a criação. Como é que ele começa? O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Deus envia Jesus de Nazaré. Deus unge Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Deus vai começar uma obra de restauração na vida do homem. O homem tem que nascer da água e do Espírito. Deus vai começar com a igreja. Fique em Jerusalém até que vós sejais revestidos do poder do Espírito. Então, sem o poder do Espírito, gente, sem brincadeira, a gente está trabalhando com força nossa. É carne. Você chega em algum lugar? Chega. Mas você não chega nunca no sobrenatural. Você pode se mover, pedir apoio político, pedir dinheiro para quem tem dinheiro, buscar o melhor médico para te curar. Mas isso não é sobrenatural, isso é natural. Agora, quando você anda no Espírito, aí, amigão, aí é Deus que opera na sua vida. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. A unção que despedaça o jugo. O que é um jugo? Jugo, para você entender, também conhecido como canga. Então são dois bois caminhando, uma junta de bois caminhando. Então você coloca aquele jugo sobre a cabeça dos dois bois, eles vão andar juntos ali. Se tem um boi mais rápido, um boi mais lento, um vai limitar o outro, e aquele jugo não deixa o boi ir para onde ele quer. Então você puxa ele para cá, você puxa ele para lá, ele vai para onde o jugo manda. Ele não consegue olhar para cima. Uma pessoa sob jugo satânico não consegue ver esperança. Não consegue ver. Uma pessoa sob o jugo da depressão, gente, quer morrer. Ele acha que não tem mais deprimido. Nós pregamos 6 mensagens no início de 2014 sobre depressão e síndrome do pânico. Pessoa que sofre da depressão não é um fraco, gente. Não é fraco, não. Mas ele está sob uma intensidade de carga sobre a vida dele que ele fala, não aguento mais. Porque ele já está caminhando com isso por muito tempo. Então ele suportou até onde ele conseguiu suportar. Se ele não tiver apoio, se ele não tiver socorro, ele não consegue se levantar. E é por isso que às vezes a pessoa que tem depressão, ele fala, não vou sair de casa, não vou sair do quarto, eu não quero saber de ninguém, não me chame pastor, não me chame médico. A pessoa, ele rejeita até aquilo que a medicina traz de terapia medicamentosa para ajudar ele. Ele não tem esperança. Então você tem que trazer na marra. Tem que trazer, às vezes você tem que internar a pessoa. Porque ela não tem mais o que fazer, vai jogar a vida fora. Você tem que intervir. O jugo, ele faz isso, gente. Ele tem o poder de limitar a gente e colocar a gente num ambiente em que há impossibilidade. Então, é uma mente impregnada com desesperança. Você vai ter muita gente, pastor, tem um jugo sobre a minha vida, eu nem sabia. Aí, que leva o crente a aceitar como incapaz de ser mudado. Algo que ele sabe ser contrário à vontade de Deus. Você pega, por exemplo, um viciado. Ele se acha incapaz de largar o vício. Ele se acha incapaz de abandonar aquilo que comanda a vida dele. É um jugo sobre a vida dele. Exerce influência sobre a vida com pecados pessoais, pensamentos, sentimentos, atitudes e padrões de comportamento fora do plano de Deus. Ele sabe que o plano de Deus para a vida dele não é aquele, mas ele está preso àquilo ali. Ele não consegue sair, porque o jugo comanda a vida dele e não deixa ele olhar para quem pode salvar ele, para quem pode livrar a vida dele. O que é o jugo, gente? Qual é o objetivo diabólico, satânico do jugo? Produzir peso sobre o ombro, peso insuportável que transforma as pessoas em infelizes e incapazes. O diabo quer destruir a tua vida. Ele vai fazer com que você seja um infeliz. Ele vai embaralhar os teus sentimentos. Ele vai te enganar. Ele vai fazer você crer naquilo que não é verdade. Ele vai levar você para o pecado.
pecado, você vai pecar, o pecado vai trazer derrota sobre a sua vida, e depois ele vai dizer para você, tá vendo? A vida não é boa. Ele faz você desobedecer. Tem muita gente que fala assim, pastor, por que eu pensei nessa besteira? Não foi você que pensou. Você acha que o diabo não fala? Falou com Jesus de Nazaré, não vai falar com você por quê? Diz para Jesus, te joga daqui. Falou para Jesus, se tu prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. Falou com Jesus, transforma essa pedra em pão. Ele não falou com Jesus, você acha que não vai falar com a gente? É um tagarela ele, é um tagarela mentiroso, homicida desde o princípio. Então quero que você entenda que esses pensamentos são pensamentos que impregnam a sua vida e se tornam fortalezas. Você não consegue pensar diferente. E eu quero dizer para você o seguinte, por que o culto de libertação, o pastor coloca aqui às vezes 100, 150 versículos? Porque eu não quero que você concorde comigo. Eu quero que você concorde com a Bíblia. Ela é a verdade. A palavra de Deus, querido, é a verdade. É ela que vai te libertar. Ela é o agente libertador na sua vida. Amém, gente? Tornar as pessoas solitárias. O jugo deixa as pessoas solitárias, deprimidas, rejeitadas, inseguras, com sentimento de abandono até por Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse que me deixa desse jeito aqui? A pessoa que está debaixo do jugo, ela começa a duvidar da fé. Eu vou falar uma coisa para você, vou ser bem claro. Ser crente não é moleza. O teu filho vai te rejeitar dentro de casa. A tua mãe e o teu pai vão zombar de você. As pessoas que você ama são as pessoas que vão ser mais duras com a tua fé. Mas depois que você passa pela prova da conversão, ninguém te segura mais. Porque o Senhor te habilita para que você abençoe a vida daqueles que te amaldiçoam. Escravizar e oprimir as pessoas, levando-as ao caos, ao desespero total. Produzir pessoas frias, sem fé, sem perspectivas, que não veem solução nem saída para os seus problemas e para as suas vidas. Gente que está debaixo do jugo, quer morrer. Essa semana, minha filha está de férias num dos trabalhos dela, e ela falou assim, pai, vamos ver um filme. E eu pegamos para ver de novo Lista de Schindler. E aí no meio do filme, você conhece o filme que ganhou um monte de Oscar, e aí uma falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai se matar antes deles matarem a gente. Uma pessoa sem esperança, ela desistiu. Porque ela olha para o lado e fala assim, quem vai me socorrer? Então, ela já bateu em todas as portas e ninguém conseguiu socorrer ela. Isso que o jugo faz. Tornar a pessoa prisioneira da impotência, da incapacidade. Pode passar. Impedir a pessoa de levantar a cabeça. Levantar a cabeça é símbolo de redenção. E olhar para o alto. Eu elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A pessoa começa a confundir Jesus com religião. Querido, quem vai te salvar não é a igreja. É Jesus de Nazaré. Jesus não é o menininho Jesus. O nome dele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o primeiro e o último. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele diz, eu sou o Senhor e longe de mim não há salvação. Ele é aquele que tem os olhos de fogo. O livro de Apocalipse mostra ele como quem tem os pés como um latão reluzente saindo da fornalha. O nosso Deus é um Deus que esteve morto, mas hoje vive. Querido, você tem que saber quem Jesus é. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo que você imagina que é impossível. Tudo que você imagina que é incapaz. O Senhor é aquele que tem solução que você não sabe de onde vem. É por isso que ele diz que ele traz à existência aquilo que não existe. De onde que Deus tirou o mundo? A sua palavra. Haja luz.
Acabou. Da palavra de Deus, ela não pode ser detida. É por isso que o livro do profeta Isaías diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela prospera naquilo que foi enviada. Então, se Deus disse, querido, fica firme, porque vai acontecer. A fé, ela enxerga aquilo que ninguém enxerga. Eu sei que atrás daquela porta tem uma saída de emergência. Eu sei disso, mas eu não estou vendo. Mas a minha fé diz, tem ali, porque a palavra de Deus diz que tem. Eu gosto de dar um exemplo de fé. O filho do pastor pergunta assim para ele, pai, o que é fé? O pai falou, fé é o seguinte, meu filho. Está vendo essa árvore aí? Eu falei, estou vendo. Sobe até lá em cima. Aí o garotinho, filho do pastor, sobe. E agora, pai? Agora, está vendo esse galho do seu lado? Anda até a ponta dele, o garoto está lá em cima, ele já anda até a ponta do galho. Ele fica lá. Agora fica aí que você não vai cair. Aí daqui a pouco ele escuta um barulho. Roque, 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 roque. É o diabo. Com um serrote. Serrando o galho que ele está. E ele segura naquele galho, porque a palavra que ele recebeu é que ele não vai cair. Daqui a pouco eu escuto um barulho. Bum! Cai a árvore, cai o diabo, mas ele fica lá. A fé alcança o impossível. Se você entender isso, querido, ninguém te segura. Porque Deus vai até onde você vai. Se você desistir, Deus vai desistir. Se você desistir do teu casamento, Deus vai desistir do teu casamento. Se você desistir de engravidar, Deus vai desistir também. Se você desistir do teu filho, Deus vai desistir também. Deus só vai até onde você vai. Se você não for mais, Ele para. Por quê? Por que a mulher, quando vai multiplicar o azeite, já repararam isso? O que o profeta fala para ela? Vai, toma vasilhas emprestadas, não poucas. Aí ela pega a vasilha e enche, com o menino, filho dela. Tem gente que é isso. Aí enche, olha o milagre. Mas tem um monte de vasilha para encher, minha filha. Para de olhar para o ontem, começa a olhar para amanhã e você pega, e pega outro, e enche, e pega outro, e enche, e pega outro, e enche, e pega outro, e enche. Gente, se ela tivesse aqueles tonéis de petróleo vazio, sabe qual é? Ela abriu uma franquia de azeite para vender para os outros. Uma franquia lá em Jerusalém. Por que o milagre, ele cessa? Porque a gente fica muito satisfeito com a vida. Eu já queria essa casa própria, comprei a casa. Eu queria que meu filho casasse, eu queria ter um neto, se você estiver satisfeito, Deus vai ficar satisfeito contigo. Agora, se você for um insatisfeito, querido, se você largar o jugo que te prende aqui e começar a olhar para Jesus, gente, a pergunta aqui. Deus se gasta? Não, porque é o seguinte, você era garoto e fala assim, pai, me dá um picolé, aí te dá um picolé. Me dá um presente, você dá o presente. Pai, me paga o sanduíche, paga o sanduíche. Pai, me dá um videogame, chega, acabou o dinheiro. A gente sofre limitação. Agora uma pergunta. Vamos raciocinar aqui. Deus tem limite? Agindo Deus, quem impedirá? Há alguma coisa, portanto, impossível ao Senhor? O que é mais fácil, gente, para Deus? Engravidar a Virgem Maria de Nazaré, sem ter relação com o homem, ou engravidar a vovó Sara, 90 anos. Quem tem vó aqui sabe do que eu estou falando. Se você tem uma vovó, uma bisa, você olha para ela, você olha para o teu bisavô e fala assim, acho que não vai rolar. Você sabe disso. A bisa grávida com 90 anos, não. Mas se você crer, até aquilo que é impossível fica fácil para Deus. Amém? É isso que o jugo faz, tira a possibilidade de você. Então, tem jugo, quero que você preste atenção nisso, que é o diabo quem coloca. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei, ó Deus libertador. Eu vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Levítico 26, 13. O que Deus fez, gente? O que foi que Deus fez? Ele quebrou um jugo que quem colocou foi o diabo. Tem muita gente dentro de igreja evangélica que não consegue crer na palavra de Deus.
Ah, pastor, isso aqui eu não acredito, não. Olha, pastor, me desculpe que essa parte aqui, outro dia eu estava discutindo com uma senhora, e ela perguntou assim, pastor, mas é isso mesmo? Então quer dizer que Deus tirou a mulher da costela de Adão? Eu falei, é isso mesmo. Ah, isso não acredito não. Aí você acredita que o cientista, lá na Alemanha, pega uma célula do animal e clona o animal. Mas você não consegue acreditar que Deus pega um pedaço de osso da mulher e do homem faz a mulher? Então, a mente da gente é impregnada com uma ciência que não quer crer na Escritura. É por isso que não alcança o milagre. Então tem julgo que quem coloca? Religião. Religião é doida para colocar julgo na gente. Não pode orar assim, não pode orar assado, não pode se vestir assim, não pode se vestir assado, não toque nisso, não manuseie, não prove. Isso é religião, gente. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem os vossos pais, nem nós podemos suportar? Atos 15:10. É gente que diz que para Deus operar você tem que estar na igreja certa, tem que ter o pastor certo, você tem que... Gente, isso é bobagem, gente. Aqui entre eu e você. A mulher Ciro Fenícia era evangélica? Era, gente. Era batista. Era não? Era da igreja batista Alameda, era da Assembleia de Deus. Ela sapatinho de fogo, pastor. É isso, gente? A mulher Ciro Fenícia, gente, nem conhecia a Bíblia. Ela ouviu falar que havia um Jesus, um judeu, filho de um carpinteiro, que andava por aí curando. Ela creu nisso. Abraão era evangélico, gente? Era? Pergunta, Abraão era evangélico? Nem judeu ele não era. Ele era babilônico, ele era lá de Ur dos Caldeus. Você sabia disso? É. Deus chama ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu em quê? Creu que Deus ia dar um filho para ele. Ele não creu em Jesus. Na verdade, quando ele leva Isaac, capítulo 8 de João, faz referência a Gênesis 22, e ele fala assim, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Então, quando ele olha, o filho pergunta, cadê o cordeiro? Estou vendo aqui, tudo preparado para o sacrifício, e o cordeiro? Deus proverá para si. E aí, quando ele levanta os olhos, ele vê o cordeiro e faz o sacrifício. Eu quero que você entenda, querido, que a religião é doida para dizer para você, não, você é católico, não, você é batista, não, você é presbiteriano, não, você é pentecostal, não, você é tradicional, para impedir você de receber aquilo que só Deus pode dar para você. Você está entendendo isso? Isso é julgo. Só naquele culto. O que é isso, gente? Aqui eu quero animar você para que você creia junto comigo naquilo que a Escritura diz. Agora, se você não crê na Bíblia, você está fazendo o que aqui, querido? Então você não é crente. Julgo que nós mesmos colocamos. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas, segundo Coríntios 6,14. Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, Gálatas 5,1. Tem gente crente, é servo de Deus. Aprenda isso aí. O inimigo, ele é muito esperto. Ele não vai te oferecer aquilo que você está satisfeito. Ele vai te oferecer aquilo que você está carente. A tentação, ela não vem para uma área da sua vida que você está bem. Vem numa área da sua vida que você está mal. Então ele fica andando aonde? Na sombra da sua carência mal cuidada. É ali que ele fica. É ali que ele vai operar. Ele vai tentar fazer um negócio contigo aonde? Aonde, gente? Você está com um problema de dinheiro. Vai tentar, vamos fazer um negócio comigo aqui. Entra numa sociedade comigo. Então o menino está glorificando. Ele está não, da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Quando o inimigo percebe que a tua dificuldade é afetiva, vai botar um varão formoso, que não vale um centavo furado. Quando ele percebe que a sua questão é uma questão está te machucando, uma doença, uma enfermidade, ele vai propor um jugo desigual. E a gente cai nisso e a gente é reprovado. O jugo retira as forças.
os meus pecados, vamos ver o que a Bíblia diz, foram amarrados. Então, aqui, ó, vou pegar aqui os pecados, tá bom? Ó, um pecado, outro pecado. Tá aqui os pecados, tá bom? Eles foram, o quê? Olha só, amarrados num jugo. Então, o pecado, ó, o jugo, vou pegar, vou amarrar no jugo, tá bom? Suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço. Os pecados amarrados num jugo e sobre o meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou àqueles que não consigo vencer. O pecado, ele tem esse poder de afastar a gente de Deus. Deus entrega a gente. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído, até ter tirado a tua força. O pecado tem isso, gente. Não adianta você dizer assim, não vai dar nada. Dá. Eu vou me meter com essa pessoa, a pessoa se torna insensível. Para ela sentir alguma coisa, ela tem que beliscar ela para ela entender. Fica insensível. Você não está vendo que você está se metendo numa furada aí? A unção quebra o jugo, mas é preciso vigiar. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo, Deus fala, e rompia as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto, debaixo de toda a árvore verde, te andas encurvando e prostituindo. Jeremias 2:20 fala de um negócio interessante. Aqui o profeta, esse profeta é muito interessante porque ele sente do jeito que Deus sente. Do jeito que Deus sente, ele sente. Então, ele fala o seguinte, ele diz que o povo, a prostituição cultural, ela era muito comum nos cultos pagãos. Então, por exemplo, na Babilônia, as mulheres eram obrigadas, pelo menos uma vez por ano, a se entregar como prostituta no meio dos cultos pagãos. Então, a prostituição, ela começa, é a profissão mais antiga da terra. Mentira. Ela começa como uma forma de você cultuar aos deuses pagãos. Era assim que começava. E toda vez que Deus faz ligação entre a maneira como se cultua ele e a maneira como se cultua os ídolos, ele fala assim, ó, nação adúltera, vocês se prostituíram, vocês são um povo perverso que se prostituiu. Em vez de você amar só Deus, você fica pedindo, clamando e buscando aqueles que não são Deus. É isso que ele está dizendo. Mas o pior do que isso é que Jeremias começa a dizer o seguinte, a partir daí, vocês cometeram para mim 2 crimes. Jeremias capítulo 2. Vocês se prostituíram, vocês abandonaram a mim, fontes de águas vivas, e cavaram para si poços, cisternas rotas, rachadas, que não retêm água, mas ajuntam lodo e lama. É mais ou menos o seguinte, você está com sede, e aí você pode ir lá na fonte de água mineral para beber água. Ai, que água! Água mineral. Eu morei perto de São Lourenço. É uma estância hidromineral em Minas Gerais. Era pertinho, de vez em quando eu ia lá. Então você ia lá e bebia água da fonte mineral. Em vez de você beber de Deus, que vai te dar uma água pura, o que você faz? Você pega o seu copo, vai na privada e bebe essa água podre. Vai matar a tua sede? O meu povo fez contra mim 2 crimes, me abandonou a mim e está bebendo água da privada. Está se prostituindo com aquilo que não vai dar alegria. Sabe o que vai acontecer? Ele está colocando um jugo sobre a sua própria cabeça. Unção retira a carga pesada. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, Jesus está falando para um povo que está cansado. Você está cansado? A Bíblia diz que o fardo de Jesus, ele é leve. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Por que você está tão cansado? Cansado. É porque esse fardo é diabólico.
Se o jugo de Jesus é suave, porque a sua vida é uma vida de tristeza? É porque não é jugo de Jesus. Vocês estão entendendo isso, gente? Unção não é uma manifestação. A unção é uma capacitação. Aspergirás a Arão e suas vestes. Era o sumo sacerdote. Igualmente seus filhos e suas vestes, com o sangue tomado do altar e com o óleo da unção. E serão assim consagrados eles e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Êxodo 29, 21, fala de uma coisa interessante que eu quero que você entenda. Você vai entender. Uma vez que a unção é colocada sobre a descendência de Arão, essa unção, ela não vai mais ser retirada de lá. Uma vez que você é ungido, essa unção ela vai permanecer, mas ela vai te capacitar para alguma coisa. A gente falou semana passada. Deus não unge ninguém que não vai fazer nada. Não fique imaginando que você vai ganhar unção para ter a unção. Não fique imaginando que você vai ganhar o dom para ter o dom. Ele vai te dar sim, e já te deu, para você produzir para o reino. Se você quer ver aleijado levantar da cadeira de roda, começa a orar por quem está com resfriado, querido. É assim que Deus faz. Primeiro você vence o urso, que tem 2 metros. Depois você vence o leão, que tem 2,5 metros. Depois você vence o gigante, que tem 3 metros. Depois você escreve o Salmo 18 junto com Davi. No Senhor salto muralhas. Senhor, eu passo no meio de um batalhão. Com o Senhor eu venço o inimigo. Tudo aquilo que você quer fazer. Pode pensar grande, mas você vai começar pequeno. Ninguém chega onde chega. Ninguém vai chegar onde chega, se não começar a trabalhar. Me lembro quando eu comecei a pregar, gente. Eu me lembro disso. Eu pregava pro sofá. Pregava. Minha mulher achava que eu estava doido. O que você está fazendo? Estou ministrando. A gente tinha uma casa muito grande, era na casa da aeronáutica, era muito grande. Tinha 3 salas. Eu ia lá para uma sala lá de trás, que era a sala da bagunça, onde as crianças ficavam. Aquele sofá se converteu. O que eu preguei para aquele sofá. Deus leva a gente para onde a gente quer ir. Em todo lugar, você está pensando que é assim, todo lugar que tinha para pregar, eu ia pregar. Tem um desafio jovem de drogar, deixa que eu vou. Tem uma célula que está sem dirigente, está comigo. Tem uma vez fui pregar numa igreja, eu morava numa cidade interior, fui na cidade vizinha, não estou brincando não, gente. Eu, o dirigente de culto e o camarada do teclado. Nós 3 no culto. Aí o cara estava no teclado, o outro abriu o culto, eu estou sentado. Ele, irmãos, eu falei, que irmãos? Só tem eu aqui. E o pior do que isso, aí eu comprei uma Bíblia nova, falei, vou pregar com a minha Bíblia nova que eu preguei, aquele dia foi cruel. E eu estava com um texto na cabeça, quando eu abri a Bíblia, aquele texto, gente, misericórdia. Quando eu abri a Bíblia, aquela página estava em branco, você acredita nisso? Em branco! Não foi impressa. Foi um milagre aquele dia. Foi um milagre. Aquele dia eu tive que aceitar Jesus eu mesmo. O Espírito nomeia e unge para proteger. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Ele está falando para os pastores. Pois o Espírito Santo os pôs como guardiães do rebanho para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Atos 20, 28. É por isso que não existe pastor que é dono de igreja. A minha igreja, a nossa igreja. A igreja de quem é? De Jesus de Nazaré. Quando Jesus não está satisfeito, ele faz como ele fez nas igrejas do Apocalipse. Olha, cuida do que você está fazendo, porque eu ando no meio do candeeiro, vou tirar o candeeiro da sua mão. E foi isso que ele fez. Você vai hoje nas igrejas da Ásia, ela não tem mais nenhuma ficou de pé. Sobrou mais nada, gente. Então quando você se escandaliza assim, a igreja acabou, o pastor caiu. Querido, o Senhor é o dono da igreja. Ele que pega o sujeito, coloca aqui em cima, ele pega o sujeito e coloca aqui embaixo. Então o pastor, ele faz o quê? Ele protege o que ele faz? Ele protege o rebanho. O que Satanás era antes de ser Satanás? Um anjo de luz. A Bíblia não diz... Você pega Ezequiel capítulo 28, ele fala, tu eras querubim ungido para proteger. Ele recebeu uma unção, que era uma capacitação para quê? Para proteger. O que ele fez com a unção? Jogou a unção fora. Davi foi ungido.
rei de Israel. Gente, uma das coisas que mais marca o meu coração quando eu leio sobre a vida desse homem, ele jogou fora a unção. Saul jogou fora. Quando o profeta encontra com ele, foi o que se fez. Agiste neciamente, ou seja, estupidamente, tolamente, ignorantemente. Porque se você tivesse obedecido, o Senhor teria mantido o teu trono para sempre sobre Israel. Queridos, sabe o que significa? Que Jesus não seria raiz de Davi, seria raiz de Benjamim, raiz de Saul. Você consegue entender isso? Deus só chama o outro porque esse aqui abortou o sonho. Deus só chama o outro porque esse aqui jogou fora a unção. Não jogue aquilo que Deus deu para você fora. Não jogue fora. Unção, força sobrenatural. Nós vamos falar sobre cada uma delas esse semestre. Você vai ser muito enriquecido. Uma força sobrenatural que vem de Deus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, ele habilita o cristão para o serviço eficaz. Jesus só fez o que fez, por quê, gente? Por que Jesus não começou a fazer milagre pequeno? Por que ele não era garotinho lá em Nazaré e não fez milagre? A Bíblia diz que o primeiro milagre dele foi quando? Quando ele foi batizado. Ele é batizado, o Espírito vem sobre ele. Ele unge a Jesus de Nazaré. O pastor Henrique ensinou para a gente pela manhã a palavra unção. É como você pegasse e esfregasse. Jesus é ungido, ou seja, o judeu chama ele de azeitado. Você pega e derrama o azeite sobre a cabeça dele. É uma capacitação que vem de Deus. Ele não podia fazer nada. Jesus era exatamente como eu e você, sendo filho de Deus, mas sem o poder de Deus. Por quê? Porque a palavra kenosis diz que ele sendo feito homem, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se esvaziou de Deus. Ele não veio aqui como Deus, ele veio como gente mesmo. Sendo Deus, mas sem o poder. E ele só começa a manifestar o poder. Quando, gente? Quando ele é ungido. Tudo começa pelo Espírito. Não foi assim? O que o anjo fala para Maria? Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te encobrirá como uma sombra. E você dará luz ao Filho de Deus. Não é isso que ele faz? Jesus, ele começa como? Ele é gerado pelo Espírito Santo. É isso, gente, ou não? É isso. Como é que Jesus termina? Como é que tudo acaba? Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você só vai conseguir, querido, eu quero te animar a buscar a Deus esse ano. Eu quero te animar a você trazer tua casa toda para o culto. Eu quero te animar a você entender que as coisas podem acontecer porque você tem dinheiro, as coisas podem acontecer porque você é inteligente, as coisas podem acontecer porque você tem algum tipo de capacidade intelectual. Mas o sobrenatural não vai te livrar quando o impossível bater na tua porta. E vai bater. Vai bater. Porque nesse mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo. E aí, amigão, só Deus ele vai se mostrar Deus para você. Unção. Liberação de autoridade. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, algumas versões com poder, o qual andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então habilita para a libertação e para o confronto espiritual. A unção do Espírito despedaça o jugo satânico. Acontecerá naquele dia que a sua carga será retirada do teu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Você só vai vencer o impossível na sua vida quando Jesus de Nazaré tomar o teu coração todinho. Enquanto você ficar arrumando desculpa, enquanto você ficar impedindo, resistindo à ação de Deus na sua vida, você não vai ser livre e o Espírito de Deus vai ficar só na metade. É como alguém que entra na sua casa e você fala assim, fica aqui no hall de entrada. Não, entra, mas só dá um passo para dentro da porta.
Não, espera um pouquinho que eu vou arrumar minha casa. Já aconteceu isso contigo, minha irmã? Chega a visita inesperada. Aqui em Curitiba o povo é muito educado, diz, pastor, eu vou te visitar, tal hora, marca horário na agenda, né? Aí, de repente, chega a casa, tá aquela bagunça. Pastor, só um minutinho, fica aqui só um minutinho. Aí sai catando tudo, arrumando tudo, joga debaixo do tapete a sujeira, tranca no quartinho de bagunça. Agora você pode entrar. Mas o quartinho de bagunça está lá. Jesus, ele quer entrar em cada cômodo da vida da gente. Se você ficar impedindo, ele já sabe que está bagunçado. Deixa eu falar uma coisa, porque vamos combinar, fica só entre eu, você e a fiel corintiana. Só a gente que vai saber. Jesus já sabe que tua vida está bagunçada. Ele sabe que tem um quartinho escuro. Ele sabe disso. Ele quer entrar dentro do quartinho escuro para quê? Para resolver aquilo que você não conseguiu resolver até hoje. A gente só vai ser 100% dele quando a gente entregar a vida 100% para ele. Enquanto você ficar limitando Deus, não, aqui você não entra. Ele não vai entrar. As áreas da sua vida que você é derrotado são áreas que você não deixa Jesus entrar. Vou repetir. As áreas em que você é derrotado são áreas que você diz, aqui você não entra, Jesus. Aí ele não entra. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Eu quero que você entenda, querido, que o culto de libertação é um culto em que vai sempre buscar gerar fé no teu coração. A fé vem por ouvir, por dar crédito à palavra de Deus. Eu quero que você pegue essa palavra que foi ministrada no teu coração, que você creia que a Bíblia deu aquilo que ela prometeu que te dá. Um texto mais adiante diz que vós tendes a unção do santo. E essa unção, ela não pode ser retirada da sua vida. Feche seus olhos agora. Eu vou fazer algum desafio para você. Em primeiro lugar, você conhece áreas de derrota na sua vida. Todo crente sério, todo homem de Deus sério, seja ele pastor, seja ele ministro, seja ele diácono, seja ele o que for, ele sempre tem alguma coisa para se consertar com Deus. É um perdão que não foi liberado, é uma dívida de alguém que não foi perdoada, é um passado escondido em algum lugar, é uma vida de derrota por um pecado que é sistemático na sua vida. Querido, Deus quer tirar isso de você. E você só vai se libertar disso quando a unção quebrar esse jugo sobre você. Feche seus olhos. Se você percebe que tem áreas de derrota na sua vida, ou uma área que seja, você quer dizer, Deus, eu quero entregar para o Senhor isso. Essa noite eu quero entregar para o Senhor as minhas derrotas. Mas eu quero convidar o Senhor para o Senhor trazer vitória. Querido, Jesus está do lado vencedor. O livro do Apocalipse diz que ele vem num cavalo branco. E ele veio para vencer. Querido, Jesus não vai perder nunca. Porque ele é o vencedor. E se você quer que Jesus vença hoje na sua vida, fique no seu lugar, só levante sua mão e diga, Deus, eu tenho áreas que eu quero que o Senhor vença. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe toda a igreja. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Pode baixar sua mão. Você está vivendo um momento de fracasso. É uma área da sua vida, que você nunca conseguiu consertar direito. Você já teve momentos de sossego, mas está sempre lá. E hoje você quer dizer para Deus, Deus, entra nessa área, nesse quarto escuro, traz à tona, revela aquilo que está escondido de mim mesmo. A gente é tão mentiroso que a gente mente para a gente mesmo. Mas diz a verdade para Deus, Deus, eu preciso de socorro. Se você precisa disso, fica onde você está, só levante sua mão, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Pode baixar sua mão. Número 3. A unção te habilita para que você faça aquilo que você não consegue fazer no natural. Você precisa de unção para lidar com seus filhos. Você precisa de unção para lidar com seus pais.
Você precisa de unção para lidar no seu trabalho. Você precisa de unção, sabedoria, para que Deus te dê uma estratégia renovada para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. Você precisa de uma unção para voltar a amar quem você não ama mais. Você precisa de unção do Senhor, do alto, para que Deus te leve de volta para o ministério que você abandonou, para o sonho que você abandonou. Você precisa da unção do Senhor essa noite, querido. Se você precisa, levante sua mão em nome de Jesus. Fique no seu lugar. Só levante sua mão. Deus abençoe a todos vocês. Pode abaixar sua mão. Número 4. Você já desistiu. Pastor, eu vim aqui. Tem coisas que eu já tinha desistido. Você podia ter desistido de viver. Você pode ter desistido de amar quem você tem que amar. Você pode ter desistido de sonhar o sonho de Deus. Fala assim, isso não é para mim. Querido, se Deus mantém você vivo, há esperança. Há esperança. Não deixe a impossibilidade dominar seu coração. Se você quer o impossível de Deus na sua vida, que só uma unção pode te dar, levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Por último, pode baixar a mão. Alguém aqui essa noite quer pedir socorro a Jesus? Você quer fazer uma aliança com Jesus de Nazaré? Querido, é só você levantar a sua mão, só isso. Eu quero fazer. Alguém? Deus abençoe. Querido, só levantar a sua mão, minha querida, só isso. Ninguém vai te morder. Você quer clamar Jesus de Nazaré. Me socorre! Jesus de Nazaré. Me socorre. Se você quer isso, só levante sua mão. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Se teu coração, querido, está batendo forte, é porque Jesus está te chamando. Ele quer te ajudar. Você quer isso? Levante sua mão. Amém. Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus de Israel, o Espírito é teu. O Senhor sopra onde o Senhor quer soprar. Ninguém detém poder sobre o teu Espírito. O Senhor é aquele que libera a unção. O Senhor é aquele que distribui dons como o Senhor quer, Senhor. Mas eu quero pedir essa noite, vem Espírito Santo do Senhor e unge os teus filhos e tuas filhas. Traz sobre eles, Pai, o frescor dos teus ventos. Traz sobre a tua igreja os teus rios de paz. Derrama os teus mananciais dos teus azeites, Senhor, sobre tua igreja, no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Senhor, capacita o teu povo para vencer e destruir cada jugo satânico, diabólico, em nome de Jesus. Capacita o teu povo para lançar fora todo fardo pesado. Capacita o teu povo para trazer de volta os que se perderam. Capacita o teu povo a andar no sobrenatural, a se mover em fé, em nome de Jesus. Capacita o teu povo a viver de novo em alegria. Enche os teus filhos com a sabedoria que vem do alto. Enche os teus filhos, Pai, com aquela unção que os capacita a pisar em serpentes e escorpiões. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, eu libero uma palavra sobre cada vida que está nessa igreja. Todo jugo de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Todo jugo de enfermidade, saia dessa vida, em nome de Jesus. Todo jugo das trevas que quer separar as famílias, eu te desautorizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, nós lançamos por terra toda obra, toda seta das trevas em nome de Jesus. E anunciamos a liberdade, o milagre e o mover do Senhor sobre a tua igreja que crê. Em nome de Jesus, diga
Amém. 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 Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aplauda ao Senhor. Amém.